Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Caderno Azul 2019, questão 10. A questão número 10 é um conteúdo que também, assim como tem uma atividade física, é recorrente nas provas do Enem, que são textos de campanhas publicitárias. Eu sempre até gosto de fazer uma piada que é mais fácil não ter Enem do que não cair campanha publicitária no Enem. É um texto que vai trabalhar com a linguagem mista, você vai ter tanto a linguagem verbal como a não verbal, e ambas têm uma importância muito grande. Esses textos, eles costumam se dividir em dois tipos de textos publicitários: os textos publicitários de conscientização social e os textos publicitários que trabalham com venda. Então, sempre atenção a esses aspectos. É importante sempre destacar também o que o enunciado nos pede, porque é a partir disso que eu vou entender se ele está pedindo a função daquele texto, uma característica daquele texto, o objetivo daquele texto, entre outros fatores. A nossa questão número 10, ela ressalta o seguinte, ó. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade. Olha que dica massa pra gente aqui, ó. Como que utiliza a linguagem. E quando ele coloca isso, como que utiliza a linguagem, ele está se referindo à linguagem verbal. E a linguagem verbal são justamente as palavras. Para conscientizar. Conscientização já é a finalidade dos textos de campanha publicitária que discutem justamente uma conscientização social sobre problemas, bullying, violência contra a mulher, alimentação saudável, entre outros pontos. Para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia, ó, essa palavrinha é muito frequente no Enem, né? Ele pergunta para você qual a estratégia argumentativa utilizada nas campanhas. Então vejam bem, eu tenho aqui o nosso texto de campanha publicitária, ó. Faz com que o bullying passe à história. Faz, né, professor? Como assim faz? É porque está indicando uma ordem. Esse verbo ele está no imperativo. Stop bullying, né? O stop em inglês, o pare. Mais uma vez, o verbo no imperativo. És a vítima. Se tu és a vítima, fica calmo. Modo imperativo, né? Não des o troco. Modo imperativo, sempre indicando conselho ou ordem. Evita ficar sozinho. Mostra-te confiante. Conta a uma pessoa. Então, é característico dos textos de campanha publicitária você ver essas construções de verbo de imperativo, justamente para indicar uma ordem, um conselho. Conhece alguma vítima? Já um segundo agente. Nunca deixe o teu amigo sozinho. Conselho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajude-o a contar alguém, né, de confiança. Conheces o agressor? Tenta convencê-lo. Caso não tenha sucesso, denuncia. Então eu tenho aqui diferentes agentes, né? Eu tenho a vítima, o amigo da vítima ou o conhecido do agressor. E esses agentes eu tenho orientações a partir do verbo no infinitivo, certo? No imperativo, desculpem, a partir do verbo no imperativo, porque o imperativo é que indica a ordem. Nisso eu tenho as seguintes opções. Ó, essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem. Então, estou utilizando a linguagem justamente para construir conselho e ordem. Essa estratégia está centrada em quê? Letra A. Chamamento de diferentes atores sociais. Quem são esses atores sociais? A vítima, o conhecido da vítima e o conhecido do agressor. Pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Professor, o que são estruturas injuntivas? Estruturas injuntivas, pessoal, é quando você tem o quê? É quando você tem verbos que vão justamente tentar instruir. O que é instruir? Orientar, dar conselho. E uma característica das estruturas injuntivas é justamente o verbo no imperativo. Faz sentido. Chamamento de diferentes atores. 3 atores, vítima, conhecido da vítima e conhecido do agressor. Uso recorrente de estruturas injuntivas. Verbo no imperativo. Resposta, letra A. Por que não pode ser as demais? Vamos lá, letra B. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Isso não é estratégia argumentativa, certo? Isso não é estratégia argumentativa. Vou até selecionar aqui e vou marcar isso como um erro.
Restrição a um grupo específico de vítimas. Aqui já está errado. Ele não está especificando qual é a vítima do bullying. Combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. Não, essa não é uma combinação que vai conscientizar, certo? Então, usar stop não significa que isso vai gerar uma conscientização. Enunciado de cunho esperançoso, passe a história. Não, esse enunciado ele não está conscientizando, ele não é uma estratégia. Então, a nossa estratégia é o quê? É justamente a adoção de práticas que devem ser feitas pelos diferentes agentes, e isso se constrói através das estruturas injuntivas. Então, 10ª questão, gabarito, letra A.